Olá pessoal, na nossa aula passada nós começamos a implementar um jogo da memória do One Piece, onde nós criamos a nossa carta, inserimos os frames, onde cada frame iria representar uma carta do jogo, e ao executar a nossa animação, ou melhor, ao clicar na carta para virar ela ativava a animação e percorria todas as cartas. Então, pessoal, vamos primeiramente arrumar isso daqui. Ela não pode percorrer por todas as cartas. Então, selecione o nosso card, clique em duas vezes, vão na animação Card Face, selecionem e alterem o speed, a velocidade para 0. Isso fará com que ele não percorra todas as animações. Então, fechem aqui. Vamos testar. Quando eu clicar, olha lá. Ele não vai percorrer por todas as animações. Ah, mas se ele não vai percorrer por todas as animações, ele só vai ficar na primeira carta? Não. A nossa propriedade Card Face Frame serve para indicar qual frame que representa esta carta. Então, se eu alterar aqui para 5, é para, quando eu clicar na carta, ele ir para o frame 5. Então, para que isso aconteça, pessoal, nós vamos precisar alterar aqui no nosso evento, adicionando uma outra ação. Nós vamos fazer com que nossa carta mude a animação, ou melhor, carta, vamos lá, Set Animation Frame, deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó, Set Frame. Nós vamos fazer com que a nossa animação vá para o quadro de número card ponto. Card Face Frame. Vamos testar e ver se funciona, pessoal. Então aqui está no frame 5, né? O nosso Card Face Frame está com valor 5. Vamos ver aqui na nossa animação Card Face qual é o quadro de número 5. Então olha lá, é o Chopper. Então vamos testar e ver se ao clicar na carta ele vai para esse quadro. Então perfeito, pessoal. Conseguimos fazer com que, ao clicar na carta, ela vire a carta e mostre a imagem desejada, configurada pelo Card Face Frame. Então, pessoal, agora nós vamos configurar alguns dados que nós vamos precisar em nosso jogo. Essas configurações vão servir para indicar a margem, o tamanho da nossa carta em nosso jogo. Então, primeiramente, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos em Projeto, clique em Events, Sheets, botão direito, Adicionar nova folha de evento. E nesta folha de evento, pessoal, escrevam aí variáveis globais. Ou Global Variable. Vocês escolham. Aqui, pessoal, nesse Global Variable, nós vamos colocar as variáveis
globais do nosso jogo, aquelas variáveis que podem ser acessadas em qualquer lugar da nossa folha de eventos. Então, para facilitar, pessoal, a minha vida, eu já criei um arquivo contendo algumas das expressões que nós vamos utilizar em nosso jogo e algumas das variáveis. Caso vocês não queiram ficar digitando, eu vou colocar essas expressões no post do nosso jogo Card Memory. Então, olha lá. Primeira variável que eu preciso em nosso jogo, pessoal, é a quantidade de cartas. Então, eu preciso primeiramente, então, botão direito, adicionar variável global, vai ser do tipo numérica. Essa variável vai indicar quantas cartas eu possuo no meu game. Vou inserir também uma variável que vai indicar quantas colunas de cartas eu vou possuir no meu game. E uma outra variável que vai indicar quantas linhas de carta eu vou possuir no meu game. Obviamente, pessoal, para obter o número das cartas, eu preciso multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas para obter a quantidade de cartas. Então aqui, pessoal, primeiramente, apenas para nós fazermos uns testes, vamos colocar aqui, ó, número de linhas. Vamos colocar 3. Número de colunas, 3. O número de cartas nós vamos determinar depois nos nossos eventos. Então vamos continuar aqui colocando as outras variáveis. Então aqui eu vou precisar também uma variável que determine a altura da minha carta. Uma variável que determine a largura da minha carta. Uma variável que determine a margem esquerda do meu jogo. E uma variável que determine a margem superior do meu jogo. Então pronto, pessoal. Por enquanto, estas são as variáveis que nós vamos utilizar no nosso jogo. Vão ter muito mais variáveis. Um item interessante que vocês podem utilizar é adicionar comentários para vocês lembrarem qual o objetivo das variáveis. Então, vocês podem selecionar a variável e clicar add comment e colocar um comentário. Vamos voltar aqui para a nossa folha de eventos e vamos criar um evento, pessoal, de sistema que vai ser executado quando for carregar o layout onload complete. Então, no nosso evento onload, nós vamos fazer o quê? Primeiro, pessoal, vamos arrastar ele para cima, ou melhor, vamos mudar esse evento, pessoal. Em vez de ser onload complete, é on start of layout. Então, este evento vai ser disparado quando o nosso layout gameplay começar. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós temos que iniciar as nossas variáveis globais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando começar o meu layout, fazer com que o meu sistema sete um valor para quem?
para a quantidade de cartas. Então, GNumber cards. Que valor que ele vai setar para isso? Ele vai multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas que estão nas nossas variáveis globais para determinar quantas cartas vão existir no nosso jogo. Nós vamos também fazer o que? Determinar a altura da nossa carta. Então, nós vamos fazer com que o sistema defina um valor para o GCardHeight. Essa altura, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está pegando e calculando a altura da carta com base na quantidade de linhas de cartas que eu tenho, no tamanho, ou melhor, na altura da nossa tela, para dividir a tela pela quantidade de colunas e obter um espaço entre as cartas. Detalhe, pessoal, ficou faltando nas nossas variáveis globais uma outra variável. Qual variável, pessoal? Perdão. Então vamos lá nas nossas global variable, adicionar uma outra variável, GSpaceBetweenCards. Então, esta variável, pessoal, é a variável que vai definir o espaço entre as minhas cartas. Então, coloquem 5. Pronto. Agora nós podemos voltar para a nossa folha de eventos do gameplay e adicionar uma outra ação, fazendo com que a altura da carta receba a conta que vocês acabaram de ver. Então, essa conta aqui, pessoal, serve para determinar a altura da carta. Com base em quê? Com base na altura da nossa tela e na quantidade de linhas, juntamente com o espaço que eu deixei entre cada carta. Então, pronto, pessoal. Defini já quantas cartas eu vou ter no meu jogo, a altura da nossa carta. Agora vamos definir a largura da nossa carta, onde nós vamos fazer o nosso sistema setar um valor para a largura da nossa carta. Qual o valor? Um valor proporcional com o que, pessoal? Com o valor da altura que nós definimos para a nossa carta. Então, pronto. Defini a quantidade de cartas, a largura e a altura da nossa carta. Agora, eu vou definir a margem da esquerda de margin left e a margem da superior. Pronto. Caso vocês tenham dúvidas, pessoal, no que essas contas representam, postem nos comentários para nós discutirmos o que cada conta faz. Então, pronto, pessoal. Inicialmente, eu defini os valores que nós vamos precisar para determinar a margem do nosso jogo e a largura e a altura da nossa carta. Nossa aula já se estendeu demais. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com a implementação do nosso jogo. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.